Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Cursos aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os diferentes tipos de gráficos dinâmicos que você tem disponível aqui no Excel. É uma aula totalmente prática onde nós vamos partir com essa nossa base de dados, vamos criar a nossa tabela dinâmica, vamos criar o nosso gráfico dinâmico e eu vou mostrar quais são os diferentes tipos que você pode utilizar e entender qual que é a melhor situação, legal? Então já deixa o curtir aqui no nosso vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e também já se inscreva aqui no nosso canal da Expert Cursos que aqui tem muito conteúdo bom. Vamos lá! Nós já estamos aqui na tela do Excel e você tem disponível para baixar aqui na descrição do vídeo esse arquivo aqui que é a nossa base de dados, ok? Onde nós temos alguns cabeçalhos, nome, função, salário, área, status e algumas datas que a partir desses dados nós vamos chegar no resultado final, que são os diferentes tipos de gráficos dinâmicos que nós podemos utilizar. Então o que nós temos aqui? Alguns dados que já estão organizados como tabela. Victor, como assim organizados como tabela? Ó, quando eu clico em qualquer ponto desse meu dado, aparece aqui, ó, design da tabela, essa aqui é a minha tabela 1. Se eu selecionar todas as minhas informações e converter em intervalo, ó, deseja converter em intervalo? Beleza, eu tenho apenas dados. Se eu selecionar, inserir, clico aqui em tabela, dou um OK, agora eu estou com esses meus dados formatados como tabela. E como é que a gente faz para chegar lá no gráfico dinâmico? Primeiro de tudo, nós precisamos ter uma tabela dinâmica. O que nós temos aqui? Apenas uma tabela. Então nós vamos criar a nossa tabela dinâmica. O que eu faço? Seleciono todos os meus dados, ok? Ou posso pressionar o Ctrl T, ó, o Ctrl T faz uma seleção rápida, eu também ganho um pouco de tempo. Vou clicar aqui na guia de inserir. Eu tenho a opção aqui, ó, de tabela dinâmica. Eu posso clicar aqui, ó, tabela dinâmica. Vai me abrir esta janela aqui, ó. Vou centralizar aqui. Qual que é o meu intervalo? Essa é a nossa tabela 1 que eu acabei de falar. Eu quero criar aonde? Numa nova planilha ou numa planilha existente? Eu vou criar uma nova planilha, vai aparecer uma aba aqui embaixo. Ó, vou clicar em OK. Então aqui embaixo, repare, nós temos essa nossa aba, essa nossa planilha de tabela, que a gente já tinha. Nós temos essa agora, planilha 1. Só por organização eu vou jogar aqui para a direita. Eu cliquei e arrastei. Aqui nós vamos ter a nossa tabela. E essa aqui eu vou renomear. Ó. Posso clicar com o botão direito, ó, botão direito, e renomear. Eu vou chamar aqui, ó, de tabela dinâmica, o gráfico dinâmico, como eu preferir. E aqui aparece essa minha tabela dinâmica para eu preencher os campos que eu quero. Porque a partir destes campos que eu vou conseguir extrair os meus gráficos dinâmicos. Então nós podemos forçar diferentes situações. Por exemplo, vamos criar essa nossa tabela dinâmica, por exemplo, com função. Eu vou marcar aqui a opção de função e vou marcar aqui a opção de salário. Então nós temos aqui, ó, todas as funções com a somatória dos salários. O que eu poderia fazer também? Criar uma outra tabela dinâmica ou juntar as informações aqui, tanto faz. Eu poderia pegar aqui, ó, quero a área também. Vou clicar também, ó, vai aparecer também aqui nas minhas linhas. Repare que está bem atrás de mim, nós temos 4 campos. Os filtros, as colunas, as linhas e os valores. Deve estar bem atrás de mim aqui, mas na sua tela você consegue ver. Normalmente, as linhas e os valores é o que a gente costuma utilizar, o que fica esse formato de tabela mais interessante. Vamos remover a área, vamos deixar aqui, ó, só função e a nossa soma de salário. Se eu quiser renomear aqui, eu posso chamar também, né? Que eu posso chamar, por exemplo, de, né, funções. Vou apertar o Enter. E aqui, por exemplo, né, salário total, né? Vamos chamar de salário total. Salário total. Aqui eu estou modificando a minha tabela dinâmica, mas esse não é muito o intuito da nossa aula. Qual que é o intuito da nossa aula? Eu vou clicar em um ponto dessa minha tabela dinâmica. Eu tenho aqui, ó, análise de tabela dinâmica. Eu tenho a opção aqui, ó, de gráfico dinâmico. Eu posso vir aqui em inserir. Também tenho essa opção de gráfico dinâmico. Tanto faz. Lembrando, eu preciso clicar na minha tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui em gráfico dinâmico. E aqui mostra os diferentes tipos de gráficos dinâmicos que eu tenho, que é o tema dessa nossa aula. Então o Excel me mostra essa faixa aqui, esse menu aqui com todos os tipos de gráficos, ó, gráfico de colunas. Eu tenho vários tipos de gráficos de coluna. O mais comum é esse primeiro. Ó, posso criar um gráfico de linhas, posso criar um gráfico de barras, né, que tem essas barras assim na horizontal. Posso criar um gráfico de área. Esse de dispersão não vai vir ao caso, você precisa entender. O gráfico de mapa também não vem ao caso. Ações também não, superfície, radar, mapa de árvore, tá? Esses outros aqui não ficariam muito interessantes. Mas nesta nossa situação, ó, eu poderia criar colunas, linhas, pizzas, barras
e áreas. Vamos ver aqui, vamos criar o de coluna, vou clicar em OK. Então, ó, esse meu primeiro gráfico que foi criado. Nós temos aqui um gráfico de colunas. E aí eu posso clicar nas extremidades e manipular, ficou muito curto. E aí eu posso fazer os devidos ajustes, eu quero chegar um pouquinho mais para a direita. Perfeito, quero deixar um pouquinho mais para baixo, né? Não está legal. E aqui a gente parte para as configurações do nosso gráfico. Vamos fazer algumas configurações bem simples que eu gosto de fazer. Ó, primeiro de tudo, vamos aumentar um pouquinho para os textos ficarem aqui na horizontal. Senão eu teria que clicar aqui no cabeçalho e diminuir a fonte. Se eu diminuísse a fonte, eu também iria conseguir. Ou eu aumento a largura do gráfico, né? Ou eu diminuo a fonte aqui desse eixo para ficar uma coisa interessante. Uma outra coisa que eu gosto muito, eu clico nesse meu gráfico, eu venho aqui ó, em gráfico dinâmico, nesta guia, gráfico dinâmico. Aqui ó, botões de campo, e eu clico aqui em ocultar tudo. Eu vou reparar que alguns filtros sobem do meu gráfico e ele fica com uma visibilidade mais interessante, tá? Ó, vou até fechar essa guia aqui ó, dos campos do gráfico dinâmico. Se eu clicar aparece de novo, senão eu venho aqui na guia de gráfico, eu tenho aqui ó, lista de campos, também aparece. Ok? É mais ou menos assim que funciona, se eu fechar não tem nenhum problema. Aqui eu tenho a minha legenda, eu posso clicar aqui em mais, eu vou tirar essa minha legenda que não me interessa. E aí tem várias outras configurações, eu poderia colocar o meu rótulo de dados, legal, interessante. Fazer esta modificação, tá? E aí a gente conseguiria chegar num resultado interessante. Claro que eu poderia mudar a cor, por exemplo, clicar aqui em uma das barras, botão direito, formatar série de dados. Aqui ó, em preenchimento, no preenchimento ó, não quero a cor azul, quero trabalhar com uma cor verde talvez, ó, coloquei aqui na cor verde, tá? Tenho essas modificações disponíveis. Aqui ó, no título, posso clicar no título, eu não quero que apareça total, eu quero que apareça salário total por funções, por exemplo. Opa. E aqui nós temos o título do nosso gráfico dinâmico modificado. E talvez você esteja me perguntando, né, Victor, qual que é a funcionalidade real do gráfico dinâmico? A gente não usa o gráfico normal, alguma coisa do tipo. Aqui na nossa tabela dinâmica a gente consegue mesclar informações, né? Como eu mostrei aqui ó, na nossa lista de campos. Se eu deixar aqui a minha lista de campos, se eu marcar aqui ó, área, repare que vai introduzir na minha tabela dinâmica e já vai entrar também no meu gráfico dinâmico. E você precisa entender se vai fazer sentido. Ó. Aqui eu achei que ficou muita informação, então não seria o ideal, né? A gente poderia tirar propriamente a parte da área. Poderíamos criar uma outra tabela dinâmica, a gente já vai fazer isso, com outras informações também, o que é muito comum na construção dos nossos dashboards. Então é comum a gente criar várias tabelas dinâmicas e vários gráficos dinâmicos. Uma outra coisa interessante, ó, vamos pegar aqui, ó, nós temos aqui então as funções. A função de assistente, o salário total está dando 5.400. Vamos voltar lá na nossa tabela, lá na nossa base de dados, ó, tá aqui, ó, a primeira coluna, 5.400, essa coluna bem pequena aqui. Vamos voltar na nossa tabela. Nós temos aqui então, ó, aqui, ó, a Alessandra, assistente, salário de 800. Vamos supor que o salário vai aumentar para 1.800. Ó, aumentou R$1.000. 1.800, apertei o Enter. Fiz uma modificação na minha base de dados. Vou voltar aqui na minha tabela dinâmica. Ó, ainda não mudou nada. Por quê? Preciso clicar com o botão direito, atualizar. Quando eu clico aqui, ó, foi para 6.400. Por quê? Eu mexi na minha base de dados, mexeu na minha tabela dinâmica. E se eu ver aqui o meu gráfico dinâmico, ó, já mudou a minha coluna de assistente para 6.400. Você pode até fazer no seu, você pode até testar se você estiver junto comigo na aula. Então tudo que você muda nos seus dados, se eu acrescentar uma nova coluna, vai aparecer na minha tabela dinâmica, né, conforme eu atualizar, e vai aparecer também no meu gráfico dinâmico. E vamos ver algumas outras opções de gráficos dinâmicos, que é o mais importante, tá? O que eu poderia fazer? Clicar aqui, ó, vir na minha guia de análise de tabela dinâmica e criar novamente aqui, ó, gráfico dinâmico. E aí partiria do zero. Qual que é uma outra opção se eu já tiver criado? Eu posso clicar nesse gráfico aqui, ó, página inicial, venho aqui ó, em copiar, clico em outro ponto, clico em colar. Ó, esse meu gráfico aqui já está criado exatamente igual, né? Dupliquei o meu gráfico. Eu clico com o botão direito, ó, alterar tipo de gráfico. Vamos para o próximo gráfico aqui, ó, gráfico de linhas. Ó, esse gráfico de linhas muito interessante. Perfeito, ó, fiz a criação. Ó, vou reparar que é quase igual, mas em vez de mostrar colunas, mostra nesse formato de linhas. Eu não vou perder muito tempo mudando a coloração nem nada. O que é muito interessante aqui que a gente pode ver? Ó, cliquei nas minhas linhas, botão direito, formatar série de dados. Nós temos aqui na parte do preenchimento, aqui ó, a parte das linhas. Eu consigo descer, eu tenho essa opção aqui, ó, linha suavizada. Isso aqui eu acho muito interessante, tá? Assim como os marcadores, que eu consigo manipular opções de marcador. Eu não quero nenhum, eu quero um marcador interno, por exemplo, aqui ó, com um círculo. Vamos pegar aqui o marcador com círculo. Legal, quando a gente fecha, ó, fica com os marcadores em cada uma das funções que nós temos. Tá legal? E o que a gente pode fazer? Clicar de novo, copiar, clico no outro ponto, vou colar. Tenho mais um outro gráfico. Vamos explorar os tipos de gráficos. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Posso criar um gráfico de pizza. Isso aqui é muito interessante.
Perfeito, ó, gráfico de pizza. Esse aqui, claro, tem que ser um pouquinho mais curto. Vamos deixar ele aqui, daqui a pouco a gente já cria o gráfico de rosca ao lado. Então, eu tenho o salário total, no caso, por funções, tá? O que eu posso melhorar aqui? Ó, vou clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados no gráfico de pizza, tá mostrando valor, né? Os números. Eu posso marcar aqui, ó, nome da categoria, eu posso marcar porcentagem e tirar o valor. Repara que agora que eu fico com todas, ó, vou até aumentar um pouquinho, né? Ficou pequeno agora. Ó, vai mostrando todas as funções que nós temos, né, em cada uma das fatias da nossa pizza. Vamos selecionar, copiar, vou clicar aqui ao lado, vou dar um colar. Vamos ver uma outra opção de gráfico dinâmico. Botão direito, alterar tipo de gráfico, e a gente muda de pizza para rosca. É um gráfico basicamente igual, ó. Vou clicar em OK. O que difere? Fica com é uma rosca, né? Tem esse vazio aqui no meio. É muito bonito, eu gosto, utilizo muito, fica bem interessante aí quando você vai criar principalmente um dashboard. Tá legal? Vamos para o próximo, vou clicar no meu gráfico de linhas, copiar, vamos clicar aqui embaixo, vou clicar em colar. Ó, mais um gráfico aqui, botão direito, alterar tipo de gráfico. Nós temos também o gráfico de barras, ó, gráfico de barras. Esses aqui que eu estou mostrando são os mais utilizados, ok? Na maioria você vai optar por um deles. Ó, temos aqui o nosso gráfico de barras, para que as barras ficam todas na horizontal. Eu poderia mudar a cor, fazer modificações. Vamos ver o último tipo de gráfico mais comum, também bem interessante, que é o gráfico de área. Ele é bem parecido aqui, ó, com o nosso gráfico de linha. Vou selecionar, copiar, vamos clicar aqui embaixo, vou dar um colar. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Eu tenho aqui, ó, o gráfico de área. Ó, vou dar um OK. Ele tem a linha também, a linha dele tá aqui, ó, repara, a linha tá aqui, só que ele tem esse preenchimento, tá? A gente tem essa pequena diferença e aí vai da sua situação, da ocasião, como é que você quer preencher aí os seus gráficos dinâmicos ou o seu dashboard que você estiver criando para ficar uma coisa legal. E olha só, antes de eu mostrar mais uma situação aqui que nós temos, que é a gente criar uma nova tabela dinâmica, né, para criar novos gráficos dinâmicos, eu quero te fazer um convite também, que vai ter aqui na descrição do vídeo, que nós temos um treinamento completo de Excel que vai desde o básico até o avançado. Conteúdo como esse, mais aprofundado, detalhado, em mais de 40 videoaulas, do básico ao avançado, como eu falei, para você aprender tudo sobre Excel. Mesmo você que não sabe nada, que está dando os primeiros passos, mesmo você que já tem um certo conhecimento e quer aprimorar mais, quer pegar exercício, quer praticar, quer estar na tela, quer estar tendo contato com o Excel, isso o nosso curso proporciona para você. Conta ainda com videoaulas, né, material de apoio, suporte, né, material de apoio, já falei, e certificado de conclusão. Faltou o certificado que é para você poder colocar no seu currículo e se tornar mais competitivo no mercado de trabalho. O Excel é sem dúvidas aí o programa mais utilizado, não só no Brasil, mas no mundo todo, para qualquer área, para qualquer profissão. Você precisa saber o Excel, isso vai te levar muito mais longe. Tá legal? O link está aqui na descrição, confere, ó, sem compromisso, vê todo o conteúdo. Nossos treinamentos são extremamente acessíveis. Esse é o nosso intuito aqui na Expert Curso. E vamos lá, então nós criamos aqui uma tabela dinâmica e a partir dela nós criamos 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. 6 aqui, ó, 6, tem também o diário. Salário total por funções. Vamos supor que eu quero criar o salário total por área. Nós temos aqui, ó, nas nossas tabelas, nós temos aqui, ó, funções, nós temos as áreas também. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova tabela dinâmica. Vou selecionar os meus dados, inserir, tabela dinâmica. Numa nova planilha ou numa planilha existente? Eu quero criar uma planilha existente. Vou clicar aqui em procurar. Onde que eu vou procurar? Nesta minha outra planilha de tabela dinâmica. Eu vou criar mais ou menos aqui embaixo, ó, nesta célula aqui, ó, na A108, apertei o Enter, cliquei em OK. Ó, vai ter aqui a minha tabela dinâmica 2. Eu posso colocar os campos que eu quero. Agora aqui que eu quero? A área e eu quero também o salário. Repare que ficamos com exatamente isso aqui. Claro, eu poderia modificar, aqui ó, mudar de rótulozinha para, por exemplo, áreas, tá? E aqui de soma de salário para salário. Vamos ver se vai entrar salário total. Ah, perfeito, salário total. E a partir disso eu poderia criar novos gráficos. Então eu iria clicar aqui, análise tabela dinâmica, gráfico dinâmica, e eu escolheria o meu gráfico. Vamos criar só, por exemplo, aqui o nosso gráfico de colunas. Então eu criaria o meu gráfico de colunas e em vez de ter as funções, eu teria as áreas em um gráfico diferente, tá? Repare que é muito mais interessante, às vezes, eu dividir em diferentes tabelas dinâmicas do que eu chegar aqui, ó, nesse meu gráfico e colocar as informações tudo junto, né? Ficar com um gráfico mais poluído, com as informações não tão interessantes.
Por isso que você precisa sempre analisar os seus dados, analisar as informações que você tem para chegar no melhor gráfico, chegar no melhor resultado. Como nós criamos um gráfico do zero, eu precisaria aplicar todas as formatações diferentes, tirar os campos, mudar o nome do título, mudar a cor da barra, né, da coluna aqui, né, como eu quiser, fazer as devidas alterações. Mas dessa maneira, né, botão direito, alterar tipo de gráfico, eu consigo ver todos os diferentes tipos de gráficos que eu tenho. Lembrando, se eu for criar, por exemplo, um gráfico de mapa, eu preciso ter as informações coerentes. Se for criar um outro gráfico, eu preciso ter as informações coerentes. Senão, ó, vai parecer que eu já não posso criar, porque não faz sentido. O Excel não vai conseguir criar esse meu gráfico com as informações que eu tenho. Você precisa entender os seus dados e ver qual é o melhor tipo de gráfico. Nessa aula eu mostrei os mais utilizados: colunas, linhas, pizzas, rosca que nós vimos, barras e também o nosso gráfico de área. São gráficos muito interessantes. Só com isso aqui você já vai muito longe no Excel. Você já consegue ter aí relatórios, né, dashboards, painéis bem interessantes. Legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? Que você tenha aprendido um pouquinho mais de Excel. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa aula, o que você achou, se faltou alguma coisa, deixa aqui pra gente, combinado? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Perfect.